A minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós iniciamos essa programação em nome do Senhor Jesus. Programa Semeando a Palavra de Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade, né? Estamos aqui em outro cenário. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que você nos acompanhe pelas redes sociais. Seja bem-vindo sempre. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Somos gratos a Deus, pois até aqui Ele tem nos ajudado. Somos gratos a Deus também, né? Por cada oportunidade que esse Deus tem nos proporcionado. Que Ele alcance você nesta manhã gloriosa, alcance sua família, seus amigos, né? Que esse Deus alcance toda a nossa família, que esse Deus alcance todos os nossos amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, né, precioso, está acontecendo também ali na cidade de Ibitinga, um culto abençoado, né? Aconteceu na data de ontem, hoje também, continua ali uma festa, né? Graças a Deus, né? Estamos comemorando mais um ano de vida da existência da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. 60 anos estamos comemorando e somos gratos a Deus, né? Por nos conceder preciosas oportunidades iguais a essa. Louvado seja o nome de Jesus. Convido os amados para estarmos lendo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante. Nos fala a palavra, né? Estaremos falando hoje a respeito do discípulo de Jesus Cristo. Ele deve levar a sua cruz. Nós fomos convocados por Deus para isso, meus amados. Nós fomos por Ele escolhidos, nós fomos por Ele convocados, seja o homem, seja a mulher, porque Ele está às portas. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Então Ele escolheu a mim, escolheu você. Nessa live, Ele preparou para estarmos adorando a Ele em espírito e em verdade. É por isso que também, como está escrito nas Sagradas Letras, né? Ali no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo que nós fizermos, seja por palavra, seja por obra, seja feito em nome do Senhor Jesus. Então é por isso que nós, todas as programações, os cultos, reuniões, evangelizações, nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por esse culto, ou seja, né, essa programação é realizada em nome do Senhor Jesus e tem alcançado as almas, né? Nossa família em Cristo, nossos amigos, né? Tem alcançado países também, né? Ali nos Estados Unidos, essa palavra tem alcançado, em Portugal, no Japão, e agora, né, na África, ali em Moçambique, né, onde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem alcançado essas almas. Nossos irmãos em Cristo, e nós somos discípulos, né? O discípulo de Jesus. Então, quando nós, por Ele, somos escolhidos, né, convocados por Ele, Ele nos abençoa, Ele abre o entendimento de cada um de nós. Eu não sei o que você, nesta manhã de domingo, está precisando, mas esse Deus é vivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar a nossa vida. Precisamos crer de todo o nosso coração. Então, que a mensagem da restauração alcance toda a igreja, que a mensagem da restauração alcance todos os nossos amigos, nossos familiares, e todo aquele que ouve e dá credibilidade a essa mensagem, porque o Evangelho não é nosso. Muitas das vezes nós temos
falado, né, compartilhado. O Evangelho, a saber que esse que nós lemos, que nós ouvimos, é do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então convido todos para lermos a palavra de Deus que fala assim para nós, né? Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então ele dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. E graças a Deus, falemos com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos essa programação semeando a palavra de Deus. Que essa mensagem alcance não só nós, mas também todos aqueles que estão com seus corações aflitos, sem esperança, pois a Tua mensagem, Senhor Jesus Cristo, ela nos edifica, ela nos fortalece. Ó Deus Santo e Glorioso, essa palavra, ela vem de encontro a cada uma das nossas necessidades. E não é diferente nesta manhã maravilhosa de domingo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, abrindo o entendimento de cada um de nós para compreendermos a Tua palavra, para compreendermos o Teu chamado. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, agradecemos por tudo. Toma a direção desta programação, Senhor. Alcança as almas, Senhor Jesus, transforma, converte os corações, salva as almas, Senhor, é o que nós te pedimos, crendo no poder da oração. Nós cremos que o Senhor tem poder, meu Deus, para transformar. O Senhor tem poder, meu Deus, para abençoar, para libertar, para livrar. E em Teu nome agradecemos, Senhor. Todo aquele, meu Deus, que não tem perspectiva de uma vida melhor, mas quando é alcançado por Ti, seja o homem, seja a mulher, Senhor Jesus, o Senhor renova as forças, o Senhor dá saúde, realiza milagres, o Senhor realiza curas, e o Seu nome é glorificado e exaltado. E aquela alma, ela recebendo ao Senhor, como o único Senhor e Salvador da vida, da alma, com certeza essa pessoa será bem-aventurada. Senhor Jesus, nós somos bem-aventurados, Senhor, pois nós decidimos, nós abrimos mão das concupiscências deste mundo, buscando ao Senhor, adorando a Ti, em espírito e em verdade. E obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus ele é maravilhoso, né? Tem nos alcançado através da Sua graça, através da Sua misericórdia, né? E a pergunta que eu faço essa manhã, né, através do Espírito Santo de Deus: o que temos feito nós ao Senhor Jesus Cristo? Ele nos escolheu, Ele nos convocou para essa batalha. Ali, no Salmo 116, louvado Deus, o verso é o 12, que nos fala assim o salmista. Na verdade é uma pergunta, né? Olha que maravilhoso isso, meus amados. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios
que Ele tem feito, ou por todos os benefícios que me tem feito. O que daremos nós, amados irmãos, amigos, que nos acompanha pelas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok? O que daremos nós a Deus? O que abrimos mão de nossa vida terrena em prol da graça, da misericórdia do Senhor Jesus para as nossas vidas? O que temos feito nós, irmãos? Né? O que darei eu a Deus? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem realizado na minha vida, na vida da minha família, seja bênçãos celestiais, seja bênçãos materiais, que estamos fazendo? Porque Deus, Ele nos escolheu. E Ele precisa de mim e de você para levar essa mensagem às nações, para levar essa mensagem de esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Né? E como diz a palavra? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes, a alma, seja o homem, seja a mulher, ela se deleita nos prazeres deste mundo. Quando ainda criança, nós não entendemos, né? Adolescentes, já começamos a entender, jovens, aí nós vamos já ter o discernimento do que é o bom, do que é ruim, né? Porque se eu estiver caminhando e alguém falar para mim, ó, Silvio, não vai mais não, porque ali na frente tem um abismo ali. A estrada está terminando ali, a rodovia cedeu, e se você continuar caminhando ali, tem um abismo de uns 15 metros. Eu fui orientado, eu fui advertido por uma pessoa, e já viu o risco, já viu aquele problema. Então, além de nós compartilharmos com as autoridades para poder resolver aquela questão, nós não podemos, né, tentar aquela questão natural. Né? Nós não podemos nos arriscar, porque se nós continuarmos ali, se eu continuar caminhando, eu vou cair, vou me machucar. Poderia até perder a minha vida. Por quê? Por conta da desobediência das leis naturais dessa terra. Mas, amados, esse Deus que é maravilhoso, Ele nos ajuda, né? E Ele nos orienta aqui através da palavra, através dessa mensagem gloriosa. Louvado seja Deus. Ele nos ensina, né? E nos adverte. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, né, falando aqui aos seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Ele deixa claro, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Nós temos renunciado a nós mesmos, ao pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nos conduz à perdição, porque o pecado, como nós bem também sabemos, como nós bem falamos também, amados, queridos irmãos, amigos, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, o que estamos fazendo? Porque o Senhor Jesus, Ele nos orienta, Ele nos ensina, porque Ele ensinou os seus discípulos, né? Louvado seja Deus. Então, se nós quisermos vir após Ele, se nós quisermos herdar a salvação, a vida eterna, precisamos abrir mão das concupiscências deste mundo, da vontade da carne, seguir ao Senhor Jesus Cristo, na obediência desta palavra tão gloriosa. Porque Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a nossa família, os nossos amigos,
Ele quer transformar nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Grande Deus. Mas precisamos abrir mão da vontade própria nossa e fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, ouvindo esta mensagem gloriosa. Porque segundo a palavra de Deus, também está escrito ali, nosso irmão Tiago deixou através do Espírito de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, que nos fala assim: sede, pois, praticante da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então, que possamos nós ser praticantes da palavra do Senhor Jesus Cristo. E não ficar ouvindo apenas. Porque se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ser semelhantes a ir de frente ao espelho e contemplar nossa face por algum tempo. E quando vamos sair dali, rapidamente não vamos lembrar mais. Mas quando nós abrimos mão da concupiscência, desta vida, abrimos mão do pecado e buscamos estar na presença do Senhor Jesus Cristo, ouvindo, obedecendo, praticando a sua palavra santa e gloriosa, com toda certeza, meus amados, queridos irmãos e amigos, com certeza a bênção do Senhor Jesus Cristo nos alcançará. Louvado seja Deus. Porque nós já somos abençoados. Só de termos o fôlego de vida que o Senhor Jesus nos concedeu, somos abençoados por isso. Louvado seja Deus. Então é motivo de uma alegria muito grande. Sabemos que tem um Deus que zela por nós. Aleluia. Grande Deus. No verso 25 nos fala assim a palavra de Deus. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Oh, aleluia. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, meus irmãos. Não que não vamos perder a nossa vida de maneira alguma. Vai perder a nossa vida, ou seja, morrer para o mundo todos os dias. E nascer, ser ressuscitado, espiritualmente falando, com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando nós abrimos mão do pecado, estamos perdendo a nossa vida terrena. E vivemos uma vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E você que acompanha essa programação, você é precioso, você é preciosa para Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus que nos convocou para esta batalha, meus amados. E não é diferente, porque Ele também nos ensinou, Ele também nos advertiu que no mundo teríamos aflições. Mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu todos os pecados, o pecado, melhor dizendo. Foi tentado por Satanás. E Ele que construiu, Ele que fez, Ele que criou Satanás. Mas é para que a palavra viesse até nós, porque Ele deixou como exemplo, Ele deixou para mim, para você, um exemplo para estar seguindo a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Para nos afastarmos, para nós nos abstermos de toda a aparência do mal, como também fala para nós as Sagradas Letras, Porque aquela pessoa que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E nós queremos salvar nossa vida, nossa alma. Então precisamos nós perder a nossa vida, a vida antiga que nós tínhamos, afastando do pecado, das concupiscências deste mundo, da prostituição, da criminalidade, de tudo aquilo que não agrada o Senhor Jesus, do adultério, da mentira.
Quantas coisas que nos afastam da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele, nesse momento, é advogado fiel. Ele que nos escolhe, Ele que nos defende. Mas chegará um dia, chegará um momento que não mais Ele estará para advogar em nossa causa, sim, para julgar a nossa causa. E você, amado irmão, amigo, todos que nos acompanham pelas redes sociais, nós temos abrido mão do pecado e nos voltado, ou seja, estamos procurando buscar estar na presença do Senhor Jesus Cristo, que é autor da vida, autor e consumador da fé. Que possamos abrir mão de tudo que nos afasta da presença de Deus, da vontade da carne. Muitas das vezes nós falamos a vontade da carne. Para os nossos olhos carnais é bom, o pecado é bom, mas nos afasta da presença do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós abrimos mão do pecado, quando nós, amados irmãos, abrimos mão da concupiscência desta terra e voltamos a estar na presença do Senhor Jesus Cristo, ouvindo, praticando essa mensagem gloriosa, tenhamos a certeza que o preço mais alto Ele pagou por nós, naquela cruz, onde foi derramado o seu sangue precioso por conta dos nossos pecados. Então, se nós quisermos receber a salvação e vida eterna, precisamos deixar o velho homem, deixar a velha mulher e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, tendo Ele como base, como alicerce para nós. Porque quando você construímos a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, pode passar todas as tempestades desse planeta. Estaremos firmes ali, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que Ele nos escolheu. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O convite é da parte de Deus. Deixar a nossa vida antiga, seja homem, seja mulher, deixar a vida de pecado, deixar a vida de desobediência e voltarmos para a presença do Senhor Jesus Cristo, porque é só dele que vem salvação, é só da parte do Senhor Jesus Cristo que vem a vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Amados, quantas pessoas que têm perdido a sua vida nos dias de hoje, buscando os bens materiais, não que seja pecado, pelo contrário, Deus, Ele não nos ensina a respeito disso. E Ele nos abençoa, Ele prospera a nossa vida em cada área. O que está acontecendo aqui agora é uma prosperidade. Quantas pessoas que gostariam de ter a liberdade de falar do amor de Jesus, não só em redes sociais, mas ao abrir a porta do lar, ao sair da casa, de nossas casas. Muitas pessoas não têm essa condição nesse momento, de ter aquela liberdade, de falar do amor de Jesus, de proclamar o evangelho da restauração, de proclamar o evangelho de vida eterna na presença de Deus. Muitas pessoas não têm essa condição, não têm essa liberdade, mas nós temos essa liberdade, louvado seja Deus. E isso é prosperidade para nós, meus amados. O fôlego de vida, o ar que nós respiramos, a comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão com a família, a comunhão com a igreja, abrir a geladeira, ter o alimento, louvado seja Deus. Prosperidade no trabalho material, uma cama para inclinar nosso corpo e descansar do dia de trabalho, isso é prosperidade.
Mas do que adianta o homem ou a mulher ganhar milhões e bilhões e trilhões, e naquele dia perder o mais importante, que é a sua salvação? Mas nós que ainda temos o fôlego de vida, convidados somos pelo Senhor Jesus Cristo para estar na sua presença santa e gloriosa e compartilhar desta mensagem com as nações, começando da nossa casa. Aleluia! Quantas pessoas têm perecido, meus amados, com milhões na sua conta, casa, mansão, carro bom. Como já disse, não é proibido, mas também nos fala a palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando o homem, quando a mulher deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, começa a amar o dinheiro, com certeza a sua vida se tornará uma ruína, como está na palavra. Mas também quando aquele homem ou a mulher que tem os bens materiais, falando prosperamente, tem os seus milhões em sua conta, e abre mão da concupiscência, abre mão do pecado, se volta ao Senhor Jesus, faz a obra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que têm poder aquisitivo, milhões em sua conta, poderiam estar abençoando pessoas, enviando recursos ali, para que outras pessoas sejam abençoadas, com alimento, com a vestimenta, com a moradia. Pense nisso, você que nos acompanha pelas redes sociais. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, amigos, que aproveita o homem, né? Ao homem, que fala genérico a palavra de Deus para nós, né? Seja o homem, seja a mulher, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que daremos nós em recompensa? Não há preço a ser pago, meus amados, porque o preço mais alto já foi pago na cruz do Calvário. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. O preço mais alto foi pago, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você. Ele pagou um preço muito alto para que pudéssemos nós abrir nossos lábios, agradecer a Ele, adorando a Ele, na beleza da tua santidade. Louvado seja o nome de Jesus. E como nós bem sabemos que o Senhor Jesus está próximo, virá buscar a sua igreja, você é convidado. Mas já faço parte, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas todos aqueles que nos acompanham, que ainda não faz parte de estar caminhando na presença do Senhor Jesus Cristo, venha participar conosco dos cultos, de orações, até aproveitando, né? Daqui a pouquinho estaremos deixando, né, os contatos, caso você que participa conosco, né, dessa programação. Aqui acontece ao vivo, mas você pode assistir depois. Né? Envia uma mensagem, pedido de oração, que você seja tocado, né, através do Espírito Santo de Deus, você seja alcançado neste momento, através dessa mensagem gloriosa. E o que daremos nós, né? Salmo ali, Salmo 116, 12, o que daremos nós para Deus por tudo que tem feito por nós, né? E pois o que aproveita o homem ou a mulher ganhar tudo, né, o mundo inteiro, e naquele dia perder a alma, perder a salvação da sua alma, melhor falando. Então, amados que nos acompanham nesta manhã tão gloriosa, que você possa pensar nisso, refletir a respeito de cada mensagem que o Senhor Jesus tem compartilhado conosco. Louvado seja Deus. O prazer dele é que todas as almas sejam salvas. Deus não tem alegria na morte do ímpio, mas ele se alegra na morte daquele que abre mão da concupiscência do mundo, abre mão do pecado e serve a ele.
adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus é santo e Ele requer de nós santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando de maneira sobrenatural. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós, meus amados. Em cada momento da nossa vida. Ele vem de encontro a nós, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento. Ele coloca por terra todo mal, todo espírito das trevas, Ele coloca por terra. E o nome dele é glorificado e exaltado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Ele está aqui comigo, está aqui com você, né? Todos que nos acompanham pelas redes sociais. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele está aqui conosco, meus amados. Grande Deus. E Ele quer transformar nossas vidas para a honra e glória do nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja Deus. Então, somos gratos a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede. Louvado seja o nome de Jesus. Por cada bênção, por cada oportunidade igual essa, por cada programação. Né? Tem os nossos irmãos também, ali que nos acompanham, né, através das redes sociais, né, nossos irmãos ali na África, né, lá em Moçambique, lá em Amatanda, né, pastor Alfredo Joaquim, pastor Jorge, né, outros pastores também estão caminhando, né, estão participando da bem-aventurada palavra de Deus. Porque essa palavra, meus amados, ela nos alcança quando nós abrimos mão do pecado, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Tem o pastor Pedro também ali, né, na África, e outros irmãos que nos acompanham, que essa mensagem possa transformar as nossas vidas, que essa mensagem possa transformar a vida de todos aquele que vê, né, que acompanha a palavra de Deus, né, através da meditação, né. Louvado seja Deus, aleluia, grande Deus. Então nós somos bem-aventurados quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas. Somos bem-aventurados, mas ainda mais quando nós praticamos esta palavra gloriosa, quando nós praticamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, como foi falado no culto ontem ali em Bitinga, né? O sistema religioso que tem crescido nos dias de hoje tem afastado o homem e a mulher, né, de obedecer a palavra do Senhor Jesus. Amados, se nós queremos salvação, precisamos nos enquadrar aqui nas sagradas letras e não ser persuadido pelo homem ou pela mulher, mas sim persuadido pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Nós não estamos criticando, quando a gente vai a gente vem nas redes sociais, não é crítica. Quando nós participamos dos cultos, nós não criticamos, mas nós pregamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. E você que é uma alma que está sedenta em conhecer, em aplicar esta mensagem na sua vida, não deixe as coisas ao seu redor, as vozes estranhas atrapalhar, porque nós abrimos mão de tudo quando nós procuramos buscar, aprender através da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ensina, meus irmãos, aqui, né, em Tiago 1 também fala para nós a palavra: se nós queremos sabedoria, peça do alto. Quando nós precisamos, quando nós queremos sabedoria, se nós estamos com falta de sabedoria, ou seja, em aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo, vamos pedir para o Senhor Jesus que Ele abra o nosso entendimento. Como está escrito também ali em Lucas 24, 45, é abrir-lhes entendimento para compreender a palavra, para compreender as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. E Ele
nos dá a sabedoria do alto, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, autor da vida, autor e consumador da fé, que morreu por mim, que morreu por você na cruz do Calvário, porque Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, louvado seja Deus. Então, meus amados, pois o que aproveita nós, seja o homem, seja a mulher, ganhar o mundo inteiro, que naquele dia de tão grande importância, perder o que é precioso para a vida eterna, ou seja, a nossa salvação, a nossa vida eterna na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos ajuda, Ele nos ensina através da palavra, que possamos abrir mão do pecado, entregar nossa vida na presença de Deus. Medita nisso, pense nisso. Louvado seja o nome de Jesus, porque esse Deus, Ele tem poder para transformar a nossa vida, e Ele já entrou com providência na minha vida, na sua vida, assim possamos crer de todo o nosso coração que Ele já entrou com a sua providência, e no tempo oportuno, aquilo que nós pedimos a Deus, seremos alcançados. Mas sempre também nós falamos que Deus vai dar para nós, não aquilo que nós queremos. Ele vai dar aquilo para nós, o que nós precisamos. Porque às vezes eu quero algo, meus irmãos, que vai me afastar da presença de Deus. Para pensar sobre isso. Às vezes nós pedimos algo para Deus, nós queremos algo que vai nos afastar da presença de Deus. Quantas pessoas já se afastaram da presença de Deus? Porque pediram algo e Deus fez, Deus abençoou, porque nosso Deus é vivo. É o Deus dono da prata, o dono do ouro, mas que você possa pedir, que possamos nós sabedoria do alto também para pedir a Deus, Senhor, eu preciso disso, mas faça segundo a sua vontade, porque nós sendo abençoados, podemos também abençoar outras pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, amados irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Temos a programação pelo Facebook, logo após compartilhamos também, através do nosso irmão evangelista Ayrton, compartilhado nas outras redes sociais, no YouTube, no Instagram, TikTok. Então nos acompanhe pelas redes sociais. E também temos o telefone, o WhatsApp da programação, 16 99100 0442. Faça contato conosco, pedido de oração. Preciso de uma oração aqui no meu lar. Como que eu faço para estar cooperando com vocês? Envie mensagem para nós através do WhatsApp também, que estaremos retornando a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos a Deus, que você que nos acompanha, que nós possamos meditar nessa palavra, meus amados, que Deus nos presenteou nesta manhã, O discípulo de Jesus Cristo, ele deve levar a sua cruz. Ou seja, temos batalhas, sim, temos a peleja aqui nesta vida, sim, mas nós fomos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós fomos escolhidos por Ele. E cada um tem sua cruz aqui nesta vida, irmãos. E cada um tem sua peleja, cada um tem sua batalha. Mas daqui a pouquinho Ele não tardará. Nos regozijaremos na eternidade com Ele. E vai valer a pena. Que possamos fazer valer a pena, meus amados irmãos, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossa vida, que possamos fazer valer a pena tudo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Grande Deus, aleluia, que esse Deus continue te abençoando a sua vida, a família de todos nós, os nossos amigos, todos que nos acompanham. Que você seja abençoado. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus te alcance. Que os seus sonhos sejam realizados na presença do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai celestial, nós agradecemos por essa programação. O Senhor preparou para nós. Abençoe esse dia de domingo, abençoe o culto que está acontecendo ali na cidade de Bitinga. Comemoração de 60 anos da tua obra aqui na terra, Senhor Jesus Cristo.
Abençoe a vida do pastor Adail, todos os pastores, obreiros que militam nesta obra gloriosa. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa vida. Abençoe a nossa família, abençoe as irmãs, os irmãos. Abençoe nossos jovens, Senhor Jesus, os nossos adolescentes, as crianças. Blinda a mente de todos nós, Senhor Jesus. E coloca sempre em nossos corações, Senhor Jesus Cristo, esse desejo de estar na sua presença santa e gloriosa. Senhor, fica conosco nesse domingo, nossa família, nossos amigos, na rua da nossa casa. Alcança a todos, Senhor Jesus, que estão ao nosso redor, através da sua graça e misericórdia. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Que Deus continue te abençoando, completando a obra de salvação e vida eterna na sua vida, na sua família, em todos nós. E nós agradecemos, essa oportunidade em nome de Jesus. Nós estamos finalizando mais uma programação Semeando a Palavra de Deus. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.